Irmãos, glória a Deus. Também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Lição de número 13. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que eu sempre fazia, e eu acho que hoje eu poderia fazê-la outra vez. Quem leu a revista pelo menos uma vez? A revista não, né? A lição. Pelo menos uma vez. Uma vez. Irmãos, quando nós lemos a lição, fazemos uma prédica da lição, a nossa absorver a aula, absorver aquilo que vai ser ensinado, fica muito mais fácil, e nós conseguimos absorver muito mais se nós lermos a lição e sabermos os pontos que a lição vai tratar. Então, é importantíssimo que os irmãos, que nós venhamos ler a lição. Se nós calcularmos, meus irmãos, o tempo de leitura da lição, é uns 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos, lendo com calma, não precisa ser rápido, com calma, de 10 a 15 minutos, amém? Graças a Deus. Lição de número 13, e a lição de número 13, meus irmãos, o nosso título é, se o meu povo orar. Eu acredito, e eu quero acreditar, que após 13 lições, com esta 13, após 12 lições, eu acredito que nós melhoramos o tempo nosso de oração e também melhoramos a nossa qualidade também de orar, porque não é só orar, é saber como orar, é saber o que orar. O nosso pastor ontem, falando conosco, hoje, né, pastor? Depois da meia-noite já é hoje, né? Na madrugada, falando conosco, ele citou algumas coisas, meus irmãos, que é muito interessante, e uma delas é, a pessoa quando vai orar, ela não ora, ela não fala com Deus, ela fica, glória a Deus, aleluia, tu és bom, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, tu és bom. Isso não é oração, irmãos. Oração é falar com Deus, é se relacionar com Deus, isso é oração. E aqui nós vemos que o nosso título é, se o meu povo orar, mas e se o meu povo não orar? Porque se Deus, aqui no versículo vai falar sobre isso, se Deus estava falando, se o meu povo orar, era que o povo não estava orando. E quando orava, não estava orando da maneira correta. Então nós vemos, meus irmãos, que nós nos achegarmos a Deus, orar, para Deus derramar a sua bênção sobre nós, existe uma condição. Que condição é essa? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, antes de dobrar o joelho para orar, tem que se humilhar, tem que entender, amém, tem que entender que não é nada e que Deus é tudo, tem que se humilhar diante de Deus, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É o que nós vamos falar na lição de hoje. Então, nós percebemos aqui, que há uma condição para que Deus possa perdoar os nossos pecados, para que Deus possa sarar a nossa terra, há uma condição. Há uma condição da nossa parte para com Deus. E que condição é essa? Aqui no nosso tópico 1, a necessidade de se humilhar e buscar a Deus. E a parte 1, Deus é grande, o homem é limitado. Porque alguns de nós, e eu me preocupo com isso, porque eu vejo hoje que, graças a Deus, a internet é uma bênção, que se você, lá vai ter várias pregações, vai ter calvinista falando, arminiano, vai ter pré-tribulacionista, pós, vai ter vários tipos de linhas teológicas, e se você também colocar, vai ter vários tipos de hinos. Mas, irmãos, muitas vezes nós tratamos Deus, e essas pessoas ensinam a tratar Deus como se Deus fosse um colega nosso. Mas você pode dizer, mas Deus é meu amigo. Um amigo, você respeita o seu amigo. Porque não é chegar a Deus, diante de Deus, de qualquer jeito. Não é falar para Deus de qualquer forma. Quando nós vamos chegar diante de uma autoridade, nós temos que ter total reverência e total temor. E temor não é medo, temor é respeito.
Talvez nós, meus irmãos, aprendemos na nossa infância a termos respeito pelos mais velhos. Não era assim? Quantas vezes o seu pai falou para você não passar no meio da conversa do adulto? E hoje se perdeu isso. Quando nós vamos falar com Deus, nós temos que ter o nosso coração totalmente mesmo entendido acerca de quem é Deus. Deus é meu amigo, Ele está próximo de mim. Mas quando eu vou me relacionar com Deus, quando eu vou me achegar a Deus, Ele é uma autoridade. Eu não posso me achegar a Deus de qualquer forma. Claro, existem orações que são desesperadoras, mas mesmo assim, quando vai se achegar a Deus, nós temos que entender qual é a grandeza de Deus, porque Deus é grande. Mas quão grande Deus é? A nossa mente não consegue alcançar, a nossa mente não consegue entender a grandiosidade de Deus, mas nós sabemos que Deus, Ele é grande. Sabemos que Deus, Ele está em todos os lugares. E nós achamos muitas das vezes que a personificação de Deus está em cada metro quadrado que existe na terra. Mas é os olhos de Deus, no trono dEle, que Ele enxerga todas as coisas. Estão patentes. Não existe nada que Deus não possa ver. Então nós nos achegamos diante de Deus e vemos a grandiosidade de Deus. E aqui nós vamos ler aqui na lição, está dizendo acerca que Deus, Ele mede as águas dos oceanos com a concha das suas mãos. Quão grandioso é Deus. Se nós vemos, meus irmãos, e aqui também vai falar nessa parte acerca de Jó. Jó, ele se sentiu no direito, pelo fato do seu sofrimento, de perguntar para Deus, e não foi só uma pergunta, foi questionamentos que ele fez com Deus, acerca que como se Deus tivesse a obrigação de responder às suas perguntas e aos seus questionamentos. Mas aí, eu começo a pensar, e às vezes a nossa mente vai muito, assim, meia infantil, que começa a imaginar, como é que nós, sendo tão pequenos, vamos questionar uma autoridade, aquele que sabe de todas as coisas? Jó, ele tomou a liberdade de fazer pergunta para Deus. Ele começa a perguntar para Deus, e pergunta, como se Deus tivesse a obrigação de responder. Mas Deus não responde nenhuma pergunta para Jó. Deus faz outras perguntas para Jó. E começa a falar: Jó, você sabe de onde vem o Leviatã? Você sabe como é que é isso? E você sabe como é que é aquilo? Você sabe disso? Você sabe daquilo? Jó não soube responder nada. Por quê? Porque Jó também é pequeno. Jó é um ser humano. E muitos de nós, meus irmãos, muitas das vezes, e até essa linha teológica que diz que nós temos que colocar Deus na parede. Meu Deus, colocar Deus na parede? Como é que eu faço para colocar um ser, ou um ser não, porque Deus não é um ser. Como é que eu faço para colocar um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, na parede? Eu vou questioná-lo, porque Deus tem que me responder. Irmãos, Ele é Deus. Se Ele quiser responder, Ele responde. Se não quiser, não responde. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Não quiser, não. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Quem somos nós? Nada. Não somos nada. Mas muitas das vezes nós achamos que temos esse direito. E ficamos questionando a Deus pelo meu sofrimento, pela minha condição. E eu penso, eu imagino que eu posso me achegar a Deus como intimando a Deus. Eu vou me intimar a Deus. Deus precisa me responder. Mas e se Deus não responder? O que eu vou fazer? Se eu falar para Deus me responder, eu falo: não vou te responder. E aí?
O que eu vou fazer? E o livro de Jó, ele é muito interessante porque Jó sofre, vem seus amigos, o acusam, ele tenta se justificar e acusa, e depois Jó no final começa a falar com Deus e questionar e fazer perguntas para Deus, e aí termina o livro de Jó, meus irmãos. Ninguém sabe Jó não sabe exatamente por que sofreu, porque para nós que estamos lendo o livro de Jó hoje, depois de aproximadamente 4, 5 mil anos, isso, Moisés escreveu o livro de Jó quando estava em Midian, provavelmente isso, né, pastor? Mais ou menos isso. É fácil, porque nós pegamos a história pronta, mas quando está no olho do furacão é diferente. Jó não sabia o que ia esperar, o que o esperaria à frente. Então a melhor coisa, meus irmãos, quando há o ápice do nosso sofrimento, quando há o ápice da situação da nossa vida, a melhor coisa é entender e aceitar que Deus é soberano, Ele está Ele está no trono, nada está acima dEle, Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Porque se eu pegar religiões, as religiões, todos os seres mitológicos foram criados, nenhum deles é criador, nenhum deles, todos os seres mitológicos foram criados, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual nós servimos, Ele é o Deus Criador de todas as coisas, não existe Deus acima dEle, e Ele está, meu irmão, com certeza, a gente está vivendo aqui situações difíceis, mas Deus está tranquilo no seu trono, no seu alto e sublime trono, Ele está tranquilo, nada afeta Deus, nada afeta Deus. E aqui, nós vamos também falar do homem limitado, e nós temos que reconhecer a nossa limitação, quão limitados nós somos, porque nós não somos seres, meus irmãos, independentes, porque o filósofo vai dizer, se Deus não existe, tudo é permitido. Quem já ouviu essa frase? Acho que muitos, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, mas se Deus existe, há uma limitação para o homem é limitado, o homem não é autossuficiente. Então nós vemos que o caminho da humildade passa pelo reconhecimento humano da infinita grandeza divina. Então, antes de mais nada, nós temos que reconhecer que nós estamos nos achegando diante de um Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés subiu ao monte, começou aquelas trovoadas, ele desceu e começou não, olha, Deus não pode falar conosco não, olha, é melhor você falar conosco, porque se Deus falar conosco, reconhecer a grandeza de Deus, saber que Deus, Ele é grande, Ele é tremendo, a nossa mente não consegue alcançar quão grande é esse Deus. Ele está dentro do nosso coração, mas também Ele está no coração do meu irmão, Ele está em todos os lugares, os seus olhos conseguem ver tudo, porque Ele é tremendo, Ele sabe de tudo, nós não sabemos de nada. Então Deus é grande e nós somos limitados. E aqui na parte 2, a necessidade da humildade. Irmãos, será que o crente precisa de ser humilde? Ou será que ele não é já humilde por natureza? Porque o que me faz, meus irmãos, ser soberbo ou supostamente humilde é a comparação com o que está embaixo ou a comparação com aquele que está em cima. Se eu me comparo com o de cima, eu sou humilde, mas se eu me comparo com o de baixo, eu sou soberbo. Depende qual é a classe social ou o lugar que eu estou convivendo. E alguns dos irmãos vão lembrar, isso é muito antigo já, né? Que antigamente humildade, acho que o pastor deve ter ouvido muito isso, os pastores mais velhos, né? E também os irmãos mais velhos, que humildade antigamente para o brasileiro era usar um chinelo havaiana.
E se possível ainda com prego ainda ali para segurar o chinelo. Humildade não é isso, irmãos. Eu sou humilde. Olha a minha humildade, onde de chinela havaiana, apesar que chinela havaiana agora virou, né, outro padrão, né? Hoje é outro padrão. Mas naquela época era assim, eu sou humilde. Irmãos, humildade não tem nada a ver com a condição da pessoa, nada a ver. Nada a ver. Humildade, meus irmãos, é a pessoa dentro de si conhecer as suas limitações, conhecer de fato quem realmente ela é. Porque eu posso dizer que eu sou humilde. Como o irmão falou, orar é fácil, eu quero ver como é orar, né? Falar de oração é fácil, quero ver começar a orar. Falar de humildade está na boca de todo mundo. Eu sou humilde, eu sou tão humilde. Por quê? Porque humildade não é se fazer de coitado. Eu estou numa condição agora que eu estou humilde. Estou numa situação, estou passando uma situação difícil, hoje eu estou humilde. Mas a pessoa só não está soberba porque ela não teve oportunidade. Porque se ela tivesse oportunidade, ela não estaria com toda essa suposta humildade. Porque eu me comparar com o outro me faz ser humilde. Ou me comparar com o outro me faz ser soberbo. Porque a pessoa acha que pode se sentir humilde pelo fato de estar em um lugar onde ela tem uma condição melhor do que os outros. Porque essa comparação com o outro me faz eu ser humilde. Porque se eu tiver um lugar onde as pessoas têm vamos colocar a classe social mais baixa do que a minha, eu sou soberbo. Mas se eu tiver num lugar onde a pessoa tem uma classe social mais alta, eu sou humilde. Então a pessoa, irmão, não é humilde. Não é humilde. Se eu estiver cantando num lugar onde as pessoas cantam muito, tem uma voz afinada, eu sou humilde, eu não vou nem cantar. Olha, quem sou eu? A irmã acabou de cantar, meu Deus. Ou o pregador, né, pastor? Pregador, quem sou eu para pregar diante do Senhor, pastor? Irmão, a pessoa vai fazer de tudo para colocar o outro lá embaixo. Isso é uma falsa modéstia, falsa humildade. Porque quem tem que ver quem realmente nós somos é Deus. Deus vai classificar a nossa humildade quando nós reconhecermos que nós não somos nada. Porque nós somos seres humanos. Temos pontos fortes e pontos fracos. O irmão pode entender mais de história da igreja, o outro pode entender mais de escatologia. Ou seja, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Porque, meus irmãos, quem faz nós nos sentirmos superiores ao outro é o diabo. Porque a soberba foi o primeiro pecado que floresceu na humanidade. Na humanidade não, na eternidade. Porque o diabo achou que poderia ser maior do que Deus. A soberba entrou no seu coração. E esse pecado sorrateiro, que não é bem sorrateiro assim, tem entrado em tantos corações hoje. A soberba tem feito tantas vítimas hoje. Porque quem é soberbo acha que não precisa se humilhar, acha que não precisa reconhecer. E a soberba, ela faz com que nós não tenhamos um coração contrito, mas sim um coração independente de Deus. Porque agora eu sou autoridade, ninguém está acima de mim, eu posso fazer o que eu quiser.
Porque a Bíblia me fala que eu posso, mas a Bíblia dele, a leitura dele, a compreensão dele, a exegese dele, a hermenêutica dele faz ele entender daquela forma, ou seja, a explicação, a forma de entender. Pode perceber, irmãos, as pessoas às vezes vão falar para você que você é bom, não é assim? Você é bom, não, você é o melhor, aqui você é um dos melhores, e a pessoa fala, eu sou mesmo, hein? Eu sou mesmo, olha, aqui ninguém é melhor do que eu, e a pessoa começa a se achar. E nós vemos um personagem histórico, no livro Heróis da Fé vai citar um irmão, João Bunyan, que escreveu O Peregrino. É muito interessante uma parte da história dele. Ele sobe no púlpito e prega uma mensagem tremenda. Uma mensagem tremenda. Quando ele desce, claro, meus irmãos, nem sempre é assim, mas muitas vezes o diabo usa pessoas para fazer isso. Chega alguém do lado de João Bunyan, o João Bunyan, e diz, olha, que bênção, glória a Deus pela sua vida, e enche João Bunyan de elogios. Sabe o que o João Bunyan diz? É verdade, mas o diabo já tinha me dito isso antes de eu subir para pregar, porque aquela pessoa não estava sendo usada por Deus, porque o inimigo usa palavras conhecidas, palavras que para nós faz todo sentido, para nós nos acharmos que somos melhores do que os outros. Aí eu vou para aquele hino, quem te viu passar na prova e não te ajudou, olha, quando vem na bênção vai se arrepender, quando eu tiver vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Muito bem. E aí eu pergunto para os irmãos, está certo isso, irmão? Está certo isso? Sinceramente, está certo isso? Será que Deus tem que me abençoar para o outro ver que Deus é na minha vida? Será que eu estou condicionado vamos dizer assim, a obrigar as pessoas a ver que Deus é na minha vida? O humilde não precisa disso. Uma pessoa que reconhece Deus como soberano, e reconhece que não é nada, e reconhece que tudo aquilo que Deus está dando, é pela infinita misericórdia dEle, ele sabe, assim como aconteceu com Jó, Deus tinha tudo, agora Deus tirou tudo, bendito seja o nome do Senhor, era dele, Ele me tirou, amém. Quem ainda já não passou por isso? De ter uma certa condição e Deus vem, porque existe duas situações que a gente vê que é realmente a pessoa: quando não tem nada e quando tem tudo. Quando não tem nada e quando tem tudo. Porque já viu aquela questão? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela, que você realmente vai conhecer quem ela é. Nós temos que ser os mesmos para melhor. O caminho da humildade não é fácil, porque sempre nós vamos ter os elogios do próprio inimigo da nossa alma, jogando pensamentos na nossa mente, e dizendo, no trabalho, olha, você é o melhor. Não, quando você não está aqui, a coisa não anda assim. Na igreja, olha, se você tivesse cantado, tinha, mas como você não cantou? Quem somos nós, irmãos? Se Deus quiser usar, Ele usa, se não quiser usar, não usa. Ele é Deus. Aí Deus exalta um pouquinho alguém, um de nós, e nós achamos que estamos por cima, como diz o nordestino, por cima da carne seca. E na verdade, o que é um homem? Nada. Nada no sentido do seu tempo. Ele é muito precioso para Deus, mas em questão de seu tempo na terra, é nada. É nada. E aqui no tópico 2, a necessidade de arrepender-se e converter-se.
E aqui tem o apóstolo João fala em sua primeira carta universal que o crente ainda está sujeito a pecar. Irmãos, nós estamos sujeitos a pecar. Porque nós somos pecadores, a nossa essência é pecaminosa. Mas isso não quer dizer que nós temos que pecar deliberadamente. Nós somos pecadores. Então o irmão falou que eu posso pecar, então eu vou começar a pecar, irmão. E não, tá tudo bem. Não, irmão, não tá tudo bem não. Porque tem pecados que nós cometemos no dia a dia. É corriqueiro. Na última aula que eu lecionei, eu citei. Às vezes você esbarra no irmão, o irmão fica triste com você, e de repente você esquece de pedir perdão, desculpa para ele, passa. O irmão vem te dar a mão, você vira e nem se atentou que ele estava ali. Ou de repente eu falo alguma coisa para uma pessoa e eu não me atentei que a pessoa estava passando um momento difícil. Esses são coisas corriqueiras. Então nós estamos sujeitos a esse tipo de pecado. E aqui na parte 1, a questão do arrependimento. Foi falado muito acerca do arrependimento. E o arrependimento, meus irmãos, é uma coisa tão simples, mas é tão difícil. Arrependimento é fácil. É fácil falar de arrependimento. O difícil é nós reconhecermos que verdadeiramente nós estamos errados. Porque a pessoa humilde, ela reconhece que ela está errada. A pessoa humilde, ela não dá voltas para poder explicar porque pecou. Uma coisa simples. Pastor João Paulo Moreira, vou usar o senhor como exemplo. Calma, pastor, coisa boa. Quantas vezes já não veio o irmão falar: olha, pastor, eu não vou vir hoje no culto, porque sabe o que é? Porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro, e começa a inventar um monte de história, porque uma mentira vai chamando a outra. É melhor não dizer logo, irmão: pastor, não vou vir hoje no culto porque eu não quero. Ser sincero, porque a partir da sua sinceridade, você pode obter a ajuda do pastor. Irmão, mas o que aconteceu? Você está com algum problema? Está tudo bem? Não, pastor, eu não estou me sentindo. Ser sincero. Mas às vezes a gente fica dando voltas, e voltas, e voltas, e não vai naquilo que é o X da questão. O que realmente eu preciso me arrepender. Reconhecer que eu preciso mudar a minha vida. Porque nós achamos que o crente, quando ele aceita Jesus, tranquilo, agora está tudo bem, aceitei Jesus, estou perdoado, está tranquilo, agora, não, irmãos, isso é um caminho. O primeiro passo foi dado, agora é um caminho que precisa ser percorrido. E o caminho do crente é o arrependimento sempre. Sempre nós vamos ter, meus irmãos, motivo para se arrepender. Se você dobrar os seus joelhos, se nós dobrarmos o nosso joelho, e todos os dias deveríamos fazer isso, ou temos que fazer isso, é falar: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque com certeza eu pequei. Por quê? Voltando a Jó, o que Jó fazia? Ele sacrificava para os seus filhos, se porventura os seus filhos tivessem cometido algum pecado. E é interessante, irmãos, que Jó sacrifica para os seus filhos antes de ter a lei, antes de Moisés ter escrito o livro de Levítico, antes de Moisés ter escrito o livro de Deuteronômio. Então a essência do homem é se arrepender. E se nós voltarmos mais atrás, nós vamos ver Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, e não falaram para Deus que pecaram, mas Deus sabia que eles tinham pecado, mas Deus queria ouvir deles o pecado. Aí ficou naquela, um empurra para o outro. Mas Deus é tão misericordioso, que eles pegaram folhas de figueira para poder tapar as suas vergonhas. E Deus é tão misericordioso,
que ali já começa o sacrifício. Deus mata um animal, sacrifica o animal para que pudesse vesti-los. Ou seja, nós vemos a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se manifestando na nossa vida diariamente, todo momento. Mas existe uma condição: quando nós verdadeiramente reconhecemos que nós estamos errados, quando nós reconhecemos que verdadeiramente não era isso que eu deveria ter feito. E ontem aconteceu um fato no meu trabalho. Foram duas vertentes. Já trabalhando já essa semana, acho que umas 70 horas. Em 5 dias, 75 horas. E eu trabalho nas máquinas, o pastor João conhece. Os irmãos passarem para 25 de abril e olhar ali para o Porto de Alcântara, vai ver umas máquinas lá altas, outras mais baixas. E eu, trabalhando na máquina, também não foi pelo fato de cansaço. E o homem colocou o caminhão para fazer o carregamento em cima da linha onde eu preciso andar com a máquina. E eu fui andando com a máquina, fiz o carregamento, fui andando com a máquina, ele colocou ali o caminhão, eu fui andando. Quando eu olhei que ia bater, eu soltei porque não tem freio, não tem como eu frear, é só soltar, ela vai indo e para. Bateu no caminhão ali do homem ali, ralou um pouco. E ele ficou achando que eu estava errado. Enquanto não chegou a segurança e disse: você está errado, e você, se continuar falando, vai ter que pagar ainda pelas horas da máquina parada, ele não aceitou que ele estava errado. Não aceitou. Não aceitou. Porque não quer reconhecer. E aí eu volto para mim mesmo. Naquele mesmo momento, para você ver como Deus faz as coisas conosco. Naquele mesmo momento, passaram ali 40 minutos, 1 hora. Eu estava ali trabalhando. E aí eu fui fazer um movimento com a máquina. E a máquina às vezes tem uns problemas, máquina bem antiga. E num container, um contentor de frigorífico, que ele é muito frágil, o coisa da máquina pegou e furou o container. Falei: meu Deus, e agora, hein, meu? Será que eu confesso que fui eu? Se eu confessar, vai ser uma chatice. E agora, Deus? Ninguém vai saber, Senhor. Olha aí. E por cima ainda? Não, Senhor. Aí eu comecei a pensar: mas espera aí. Se isso for para o navio, eles vão querer saber, vai querer puxar. Quem faz o descarregamento vai sobrar para o meu amigo anterior que fez, porque que ele não olhou. Falei: quer saber? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar dar uma volta nisso. Eu perguntei para o homem que estava ali no frio ali, né? Olha, tá perdendo temperatura aí no contentor aí? Ele falou: não, tá normal. Eu falei: tá bom, então deixa. Tá tudo bem, que isso. Perguntei para as operações: assim, tá assim, o contentor é esse, tá tudo certo? Não, tá tudo bem, olha, tá tudo bem. E Deus falando comigo: então quer dizer que o outro tinha que reconhecer o erro, e você não, né? Muito bem. Eu falei: Senhor, me perdoa, Jesus. Me perdoa, eu vou falar que fui eu mesmo. Aconteça o que acontecer, se vier chatice pro meu lado, não tem problema e tal. Eu falei: olha, eu vou tirar foto aqui e tal, e vou mandar pro senhor aí, pro chefe das operações, eu vou ter consigo para mostrar a foto e tal. Não, tá bem, pode vir. Falei: agora, Jesus, e agora? Mas amém, fui decidido. Falei: é o seguinte, olha, o contentor é esse, mostrei a foto para ele e tal. Ninguém ia saber, meus irmãos, ninguém ia saber. Nem as câmeras que ficam ali ia saber que fui eu. Foi por cima, ninguém ia saber que fui eu. Falei: olha, e tem mais uma coisa, quem fez esse furo aqui foi eu. Foi você? Fui eu. Tirou um peso das minhas costas. Falei: graças a Deus, Jesus, muito obrigado. Uma coisa oculta, parece uma coisa simples. Eu estou falando para os irmãos, dificilmente eu falo sobre mim, mas é uma coisa que pode acontecer. E parece uma coisa tão banal, que poderia correr uma situação tão complicada, porque se fosse para o navio aquilo, ia passar por uma triagem, não ia, e talvez o meu colega ia sofrer a penalização. Só que não, ia mandar para a rua, coloquei para eles, pode fazer o que eles quiserem. E ali, né?
né? Tá bem. Porque às vezes, meus irmãos, tem coisas que são... Eu estou falando assim que o Espírito Santo de Deus falou comigo dessa forma, porque é da forma que eu consigo trazer para os irmãos. E ali eu me arrependi de não querer falar, porque a situação aconteceu, foi uma situação que acontece, tem vários contentores que às vezes vêm, acontece, só que pela minha primeira reação, que foi, eu não vou falar. E quantas das vezes, meus irmãos, nós deixamos de falar, de confessar o nosso erro, de se arrepender e falar, não, eu vou tomar mais cuidado, sou uma pessoa, graças a Deus, né? Deus tem me ajudado, né? Porque eu não tenho merecimento nenhum, graças a Deus, Deus tem me ajudado. Mas acontece, pode acontecer, está sujeito. Só que eu não posso me achar que eu posso esconder uma coisa que pode prejudicar o outro. Quem somos nós, meus irmãos? E às vezes no trabalho as pessoas vêm e falam, olha, você é isso, olha, você é aquilo. Eu falo, Senhor, eu sou. Posso até ser que eu seja, eu creio que eu não sou, mas pode até ser. Mas se eu ficar me gloriando e acontecer um acidente, eu não sou mais nada. Então, Senhor, me guarde, tanto eu quanto os meus amigos, quanto os meus colegas de trabalho. Porque a soberba, meus irmãos, ela está muito ali, e quem é soberbo não vê lugar de arrependimento. E nós vemos que o arrependimento é reconhecer aonde está a minha falha. Por que Deus faz isso? Por que Deus, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça e do juízo, por que Ele faz isso conosco? Não é para nos menosprezar, não é para nos rebaixar, não. É para nós melhorarmos a nossa condição diante da sua presença. É para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. Deus nunca vai fazer isso para nos humilhar, não, meus irmãos. Deus não permitiu isso para me humilhar, não. Porque quando eu falei para Ele que fui eu, Ele abriu o olho assim e disse, foi você? Eu falei, foi. Não esperava. Porque todo mundo ali sabe que eu sou crente. E ver a atitude do crente, vai falar, não, olha, o menino ali, né, fala a verdade. Se acontecer qualquer coisa, vai perguntar. Porque nós quando nós procuramos e Deus nos ajuda a fazermos aquilo que é certo, porque nós não temos merecimento nenhum, nós temos crédito diante da sociedade. Duro é, meus irmãos, duro é quando a pessoa diz, ele é crente, mas se for para ser crente que nem ele, é duro ouvir isso, irmãos, mas eu já ouvi algumas vezes. Eu prefiro ir para o inferno, porque uma pessoa não se arrepende, não reconhece que está errado. E muitas vezes a gente acha que temos que nos arrepender das coisas grandes. Não. Porque, se eu não me engano, em Cantares vai falar acerca das raposinhas, das pedras de tropeço, daquilo que acontece no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a nossa queda não é uma queda livre, mas é uma queda que vai acontecendo dia após dia. É como está na Bíblia, um abismo que vai chamando um outro abismo. E aí, como está lá em Timóteo, vai dizer que a pessoa não precisa se arrepender, porque tem comichão no ouvido, não consegue ouvir que está errada. Hoje, pela internet, todo mundo virou especialista em teologia, todo mundo virou especialista em debate, todo mundo pode discutir sobre tudo. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. A pessoa ser informada acerca de algo para falar é uma coisa, ter conhecimento é outra. Informação se perde, conhecimento não se perde. E é isso que Deus quer de nós. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós vamos melhorando, como o apóstolo Paulo vai dizer, andando de glória em glória, buscando a Deus, claro, nós não vamos andar de glória, a glória não é nossa. Mas quando nós temos essa mentalidade de ir galgando e buscando a presença de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o Espírito Santo nos convence acerca de quem verdadeiramente somos nós. Quer conhecer? Quer se conhecer a si mesmo? Comece a orar mais e buscar mais a Deus e ler mais a Bíblia.
mas ler a Bíblia numa visão espiritual, não uma visão de procurar, né, as brechas. E a Bíblia não tem brecha, meus irmãos. São as pessoas que fazem coxa de retalho com a Bíblia. Prega texto fora de contexto. O que vira mesmo, pastor Sasso? Isso aqui é heresia. Então aqui nós vemos, meus irmãos, uma pessoa arrependida, ela reconhece quem de fato ela é. Aleluia. E é muito bom quando nós chegamos diante de Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Jesus, eu pequei, eu estou errado. Olha, Senhor, eu fiz isso aqui e eu achei que eu estava melhor do que o meu irmão, mas eu não sou nada, Senhor. Me perdoa pelo meu pecado de achar que eu sou melhor do que o meu irmão, de achar que eu preguei melhor do que o meu irmão, de achar que eu ensinei melhor do que o meu irmão, de achar, olha, irmão, aquele irmão lá, ele até fala bem, mas você não, você está de parabéns. Quantas vezes o nosso pastor presidente já não deve ter ouvido isso? Mas se nós deixarmos isso entrar dentro de nós, nós não vamos ter nenhum motivo para se arrepender, porque nós vamos achar que nós somos a autoridade e que Deus é o nosso servo. Quando, no entanto, meus irmãos, é ao contrário. Deus é autoridade e nós somos muito mesmo, muito servo. Deus é autoridade. E aqui na parte 2, falando acerca de conversão. A conversão, meus irmãos, é aquilo que todos nós já sabemos. Você está andando numa via e você tem que converter o caminho. Está indo aqui, achando que está certo? Não, agora você vai converter. Não é esse o caminho, é mudar o caminho. Isso é uma atitude radical. A conversão é uma atitude radical. Que quando a pessoa aceita, quando nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos. Mas aí eu fico pensando assim, não, peraí, será que conversão é só para a pessoa que é incrédula? Será que o crente também não precisa se converter? Porque Deus estava falando para quem se converter, meus irmãos? Os adoradores de Baal, para as outras nações, que Deus também falava. Mas para quem que foi destinada ou direcionada aquela mensagem a qual Salomão falou? Quem foi os primeiros que tiveram a oportunidade de ouvir? O povo de Israel, que era tido o quê? Como povo crente, como povo modelo para as outras nações. Eles deveriam se converter. E conversão é isso. Conversão não é só para o incrédulo, conversão somos para nós também. Porque às vezes nós podemos estar achando que nós estamos no caminho certo, mas estamos no caminho errado. Estamos com o entendimento errado, com a perspectiva errada, e temos que mudar isso. Converter não, é radical, deixar aquilo verdadeiramente. Não é de vez em quando, não, é deixar totalmente. Isso é conversão. E muitas das vezes na nossa vida, nós somos levados, vamos levando, e tem um momento, meus irmãos, que a gente tem aquele, né, Deus está falando, mas tem um momento que Deus parece que dá o ultimato, né? E aí Deus fala e a pessoa reconhece e volta. Isso é conversão. Estava indo por um caminho e agora não vou por este caminho. Vou mudar o caminho. Vou converter. Por quê? Porque todos nós precisamos. Quem acha que não precisa se converter, meus irmãos, não é questão de, então eu preciso deixar aqueles pecados mundanos. Não, meus irmãos, o pecado do crente acaba sendo outro. A soberba, algumas coisas que acontecem, que também o mundanismo acaba entrando na vida de alguns crentes. E nós também estamos sujeitos, meus irmãos. Quem acha que é autoimune a pecado, já está pecando. Porque o que João diz na carta? Aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso, pecou 2 vezes. Uma porque diz que não é pecado, porque é mentiroso. Então todos nós pecamos.
E muitas vezes na nossa vida, no nosso caminho, é isso. Nós precisamos nos converter verdadeiramente. Porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente pode se deixar ou ser seduzido por algumas situações da vida. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele nos mostra e nos ajuda a nós convertermos o caminho. E aqui, no tópico 3, as respostas divinas às atitudes do povo, parte 1, ouvirei dos céus. Deus dá a condição para nós nos achegarmos a Ele, e Ele diz: se fizer aquilo que eu falei para vocês fazerem, eu vou ouvir a oração de vocês, eu vou ouvir, porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Ouvir, Deus ouve, claro, mas Deus não é surdo, Ele ouve a oração, mesmo aquela oração que Ele não vai receber, mas Ele está ouvindo. Agora, receber aquela oração e entrar com providência mediante aquela oração, é diferente. Então Deus ouve a nossa oração quando nós nos colocamos na condição ao qual Ele estabeleceu. Porque Deus estabelece condições. Ah, não, irmão, mas agora não. Existe agora a hipergraça. A graça, a hipergraça, não, a graça. Irmão, é graça, mas a graça não é barata. Não é de graça. É pela graça. Não é de graça, é pela graça. Por quê? Para nós termos a condição que nós temos hoje, foi pago um alto preço. Jesus não derramou uma gotinha de sangue na cruz não, meus irmãos. Todo o seu sangue, foi todo o seu sangue, todo ele, Jesus não tinha mais sangue no corpo. Porque quando lá o centurião coloca a lança no lado de Jesus, sai sangue e água, ou seja, devia ser as últimas, devia ser a última parte ali. Porque se nós começarmos a imaginar, meus irmãos, o que Jesus deixou para pagar aquilo que eu deveria pagar, irmãos, misericórdia. Um Deus Todo-Poderoso vai me ouvir, e não só me ouvir, Ele andou aqui, Ele sujou seus pés nessa terra. Jesus não precisava passar por isso, meus irmãos, mas Ele passou para quê? Para nós termos uma comunhão mais íntima com Ele. Porque no Antigo Testamento nós vemos que era o homem estava muito distante de Deus, e Deus envia o seu Filho para se aproximar do homem. Então Jesus, Ele nos ouve. Só que para alguém ouvir, eu preciso falar. Como é que a pessoa vai ouvir se eu não falar nada? Ah não, mas Deus conhece os meus pensamentos, Ele sabe tudo que eu passei. Ele conhece. Mas eu preciso confessar, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então Deus aqui Ele ouve. E aqui na parte 2, perdoarei os seus pecados. O soberbo ele acha que ele não tem pecado. Aí nós vemos aquela situação no templo. Está lá o fariseu, né? O fariseu está lá, olha, eu dou dízimo. Mas tem muita gente, muitos de nós que somos assim, meus irmãos. Quantas vezes esse tipo de sentimento não veio em você? Sou tão bonzinho, sou tão piedoso, eu dou meu dízimo, eu faço, eu aconteço. Mas o pecador estava ali falando, olha, não era nem digno de olhar para o céu, ele estava totalmente humilhado diante de Deus. Humilhado não é coitado, humilhado não é vitimismo. Porque tem muitos que falam que está sendo humilhado, porque se faz de coitado. Irmãos, não misture humilhação com vitimismo. Humilhação com aquele que diz que é coitado. O humilhado, ele é humilde, ele reconhece que tem alguém superior, alguém que pode ajudar. Como aquela mulher que o pastor citou ontem, que foi perante o juiz. Ela se humilhou por quê? Não é porque ela estava fazendo de coitada, não, porque ela sabia que aquele juiz, mesmo sendo iníquo, poderia ajudá-la na causa que ela tinha. Ela não se fez de coitada. Então quando nós chegamos a Deus, falamos, Senhor, quem sou eu, Jesus? Me ajuda a ser melhor. Perdoa os meus pecados. Olha a minha vida, Senhor, olha quanta coisa eu fiz hoje.
me perdoa, me ajude a ser melhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados e me ajuda a não pecar. Porque também, meus irmãos, tem a prevenção. Estou olhando para o relógio porque eu não quero passar da hora. Tem a prevenção. Irmãos, a prevenção é a seguinte, vamos usar um exemplo bem fácil. Você tem o seu carro. Tem o carro. E o que o carro precisa? De manutenção, não é isso? Só que hoje, aqui em Portugal, eu vi que na autoescola se ensina qual é o funcionamento do motor, qual é o funcionamento da caixa de velocidade, qual é o tempo do óleo, a vida útil do óleo, tudo isso. Para quê? Para que quando a pessoa andar com o carro, ela saber que precisa prevenir algumas coisas. Porque se ela não trocar o óleo, pode acontecer uma coisa. Se ela não colocar água, pode acontecer outra. É prevenção. E muitas das vezes, nós não temos um entendimento de saber como é que funciona o perdão dos meus pecados. Então, de muitos de nós que andam até o último com o carro, até o último, até a hora que parar, e quando o carro para no meio da estrada, na madrugada chovendo, não sabe por quê. Não sabe por quê. Meu Deus, por que parou? Misericórdia, Senhor. Ô Jesus, faz uma oração forte lá para ver se volta a andar. Não, irmão, você não preveniu. Claro, o carro pode dar problemas, situações, mas tem coisas que são preventivas. Manutenção preventiva. Nós temos que saber como é que funciona, entender como é que funciona o perdão dos pecados, para que nós venhamos prevenir a nossa vida para não pecar. O que a Bíblia vai dizer? Aquele que pecar, quem é fiel e justo para perdoar os pecados? O Senhor. Se porventura pecar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque tem situações que vão acontecer, mas tem outras que nós temos que prevenir. E aqui, sararei a sua terra. Pastor, um minuto. Sararei a sua terra. Como é que eu entendo isso? A terra, por todos os povos, meus irmãos, não é porque nós estamos na era da tecnologia que não precisamos da terra para sobreviver. Mas sarar a terra por quê? Algo que estava dando produtividade e agora não está dando mais. Algo que produzia, a terra produzia, mas agora não está produzindo mais. Porque se chover muito, a terra não produz. Mas se não chover, a terra também não produz. Porque se chover muito, a terra até produz, mas também, né? Por isso que, acho que se eu não me engano, em Zacarias vai dizer que Deus manda a chuva temporã, a chuva seródia, ou seja, no tempo certo e na quantidade certa para fazer crescer aquela plantação, para fazer produzir aquela terra. E a terra do povo de Israel estava doente. Eles precisavam produzir o quê? Frutos de arrependimento. Como o apóstolo Paulo vai escrever. Sarar a terra. Porque, meus irmãos, às vezes a terra está doente, mas uma parte dela produz e a outra não. E às vezes produz algo, mas nem tudo que está na terra é produtivo, dá para ser usado. Então Deus, a proposta que Deus tem para o povo, a proposta que Deus tem para nós, está de pé. Mas existe uma condição, e essa condição somos nós que temos que fazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade. Pastor Robson.